Sedentarismo, obesidade, alergia, diabetes, doenças renais são bem conhecidos pelos seres humanos, não é? Mas acreditem, esses problemas também afetam os cachorros. Por isso, é importante a gente conhecer os diferentes tipos de ração para o cachorro e suas particularidades. Para falar sobre isso, a gente convidou a veterinária Isabela Ballarin para participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda, Isa! Tudo bem? Tudo ótimo! Bom. Eu achei muito interessante porque eu não sabia que tinha tantos tipos de ração. Temos muitas opções, né? E a mesa ficou muito bonita. Ficou linda. Primeiro, só pra gente falar, né? A importância da gente alimentar bem os nossos animais. Isso garante o quê? Quais os benefícios da alimentação pro bichinho? Saúde, qualidade de vida, longevidade e evita uma série de patologias que podem ser acarretadas pela alimentação incorreta, né? Ou pelo uso incorreto de petiscos, ou a alimentação desbalanceada e assim sucessivamente. Quando a gente pega um filhotinho, a alimentação dele já é diferente, né? O que é uma ração para filhote, por exemplo? O que a gente tem que ficar atento? Então, o legal do filhote é a gente entender que ele passa por várias transições, desde o momento que ele deixa o aleitamento materno, né, que ele larga o peito da mãe e vai passar por uma transição alimentar. Então, a primeira transição ela pode ser feita direto com a ração de filhote ou com uma papinha de desmame, que eu particularmente recomendo muito, para ele não sentir um impacto tão grande no trânsito trato gastrointestinal em receber esse alimento. Então, você pode oferecer ou a ração de filhote macerada com um pouquinho de água e o leite próprio para pets, ou a papinha de desmame. Feita essa transição, a gente pode introduzir a ração de filhotes para dar continuidade na alimentação. E quanto tempo que a gente dá essa papinha? Então, normalmente eu peço para fazer a transição a partir dos 21 dias. Dependendo do filhote, a gente estende a amamentação até os 45, faz a transição, o que demora de cerca de 3 a 5 dias, e aí já pode introduzir a ração. E aí, essa ração de filhote, ele pode comer pelo seu primeiro ano de vida inteiro. Assim, tem gente que pede para trocar com um pouquinho de antecedência, mas menos que 6 meses eu não gosto que troque. A ração de filhote, ela é mais proteica, ela é mais calórica, que é justamente, né, para suprir essa necessidade nutricional do filhote, que exige mais proteína, mais caloria por conta do metabolismo mais elevado. Que legal! Então é bem importante mesmo a gente não pegar qualquer ração, ainda mais se é filhotinho, pelo menos por 1 ano. Depois, nessa sequência, a gente já vai olhar o que na ração? Depois dessa sequência, a gente passa para uma ração adulto, né? A ração adulta ela é bem legal porque ela já vai ter menos caloria, então o animal que já deixa de ser filhote e, consequentemente, já tem um certo sedentarismo, um metabolismo mais diminuído. E aí, dependendo da condição, da rotina desse pet, né, o condicionamento físico dele, ele faz muito exercício, ele tem uma rotina de exercícios instituída ou não, ele fica em casa, ele é de apartamento, ele passeia pouco, como que é? Aí a gente pode optar por rações mais calóricas, menos calóricas, uma alimentação natural, por exemplo, que eu particularmente indico muito. Hoje em dia a gente tem várias opções de alimentação natural que vem assim, né, com alimento cozidinho, né, com legumes, verduras e, claro, a fonte proteica que esse paciente precisa. E aí, dependendo da rotina, a gente seleciona ali os alimentos que a gente vai colocar. Né, se vai ser uma alimentação mais proteica, menos proteica, né, depende bastante também da rotina desse pet. Que legal! Você trouxe aqui algumas rações diferentes e eu queria que você falasse. Por exemplo, ração para o cachorrinho que está obeso. Sim. Tá gordinho, tá precisando fazer uma dieta. Tá precisando fazer uma dieta. Inclusive, a gente tem uma grande quantidade de pets hoje em dia, né, depois da pandemia também, que estão precisando de dieta. Então, assim, o legal de falar da ração obeso é porque hoje em dia a gente tem a obeso e a light. E as pessoas confundem muito, né? Achando que a light é o que vai fazer o processo do emagrecimento. E não. O animal que tá sobrepeso, que tá ali no seu score corporal acima de 5, né? Que tá ali tendendo à obesidade ou já é obeso, ele precisa entrar com uma dieta terapêutica para cães obesos ou gatos obesos, perder peso, fazer o emagrecimento saudável, né? Então, ele vai reduzir as calorias e o acúmulo de gordura, tanto tecidual, né, ou quanto em densidade de pouso, né, subcutâneo, e ganhar massa magra. Porque emagrecer não é só você perder peso, é você perder peso com saúde. E aí, depois que você perdeu o peso com a ração obeso, aí a gente passa para uma ração light, para fazer a manutenção. Né? Às vezes, um animalzinho que já tem alguma doença instalada, já tem uma predisposição à obesidade, ele sempre vai estar fazendo a manutenção do peso com a ração light. Que legal! E aí, na ração tá escrito
Obeso? Na ração vem escrito no pacote, vem escrito Olha, obeso. todo mundo sabe, né, gente? A gente tem variadas marcas que fornecem a ração terapêutica obesos, né? E aí, para cada tipo de pet, a gente pode usufruir de uma marca diferente, porque também, sim, tem alteração na sua composição nutricional. E quando a gente fala de light, tem alguma coisa a ver com diabetes também ou não? Tem a redução, de fato, de açúcar, né? De frutose ali na ração, mas a gente tem a ração própria para diabetes. Que aí sim vai ter uma redução não só dos açúcares, mas também dos carboidratos, que é extremamente importante para a gente fazer o controle do paciente diabético. Então, a ração light, ela já não serviria para um paciente diabético, né? É mais para essa manutenção mesmo. Paciente diabético come ração para diabéticos. Interessante. Léo tem uma perguntinha para você. Tenho uma pergunta. Você comentou sobre a alimentação natural, né? Inclusive, na alimentação natural, é importante também trocar, mais rico em proteína ou não. E a partir de que tempo o cachorro ele se torna um idoso, que você precisa alterar também a alimentação dele, né? É uma pergunta bem legal. Então, vamos lá. Sobre a alimentação natural, a dieta ela deve ser acompanhada com um nutricionista, né? E o nutricionista ele vai fazer ou trimestralmente ou semestralmente alteração na composição dessa dieta. Então, as pessoas acham às vezes que é muito trabalhoso a gente fazer uma dieta natural e na verdade não é. Porque você pode pegar um dia do seu mês e fazer várias marmitinhas, congelar essas marmitas para usufruir ao longo do mês. Então, você vai ofertar, né, descongelando e oferecendo para o pet. E aí, a cada 30 dias você consegue fazer essas marmitinhas para ter menos trabalho, assim, digamos. Trimestralmente ou semestralmente, indo nas consultas periódicas, né, os nutrólogos, eles vão fazer a quantificação de vitaminas, de minerais, vão fazer o acompanhamento do peso, todos os exames complementares necessários para fazer a sua dieta e aí ela vai mudar a composição. Ele está comendo, por exemplo, lombo suíno. Agora a gente pode alterar para uma tilápia essa proteína, ou podemos tentar, por exemplo, uma proteína de carne vermelha e assim sucessivamente. E aí na dieta, o tutor recebe o cardápio desse pet com as quantidades exatas que ele tem que comer ao dia. X de batata, X de inhame, X de proteína. Então é bem legal. E como faz também, né? Porque não usa tempero nenhum, é bem específico. A gente pode temperar, mas são temperos assim que também são quantificados. Você não vai chegar e vai colocar, né, quilos de sal, aquela coisa exorbitante. Vai ser um pouquinho de sal, pode pôr um pouquinho de cúrcuma, alecrim. Aí, dependendo também do paciente, a gente consegue alterar um pouco os temperos para saborizar e palatabilizar a comida também. O paciente se torna, né, não idoso, mas a gente começa a entrar na idade senil a partir dos 7 anos, que é quando a gente já começa a ter alteração, né, tanto comportamental quanto fisiológica e, consequentemente, alterar a dieta desse paciente também vai ser bem importante. Então, acima de 7 anos, a gente já tem algumas rações que fazem a ração sênior e a gente já pode introduzir na dieta desse paciente que vai ter um controle melhor de íons, de minerais. Então, menos fósforo, menos sódio, menos cálcio, porque a gente já entende que esse paciente ele vai ter um retardo significativo no metabolismo que pode trazer alterações ali renais, cardíacas, urinárias. E se a gente controlar melhor a dieta, a gente tem uma melhor resposta. Que legal! Tem perguntinha de WhatsApp para você. Temos legal. uma perguntinha. Que linda! Dri Gomes, boa tarde. Legumes podem ser misturados à ração? Duplinha fã do programa Pipa e Pipoca. Que coisinha mais gostosa. Isso é algo que as pessoas me perguntam sempre, né? Se pode misturar um agradinho ali na ração. E é o que eu falo, gente. A ração e a alimentação natural, para ela ser impecável, ela tem que ser balanceada. A ração, ela é extrusada, ela é balanceada e aqui contém todos os nutrientes que o pet precisa para o seu dia a dia. Se a gente acrescentar mais coisas nessa ração sem tirar uma certa quantidade dela, a gente vai fornecer sempre mais do que o pet precisa. Consequentemente, a gente leva a uma predisposição à engorda, né, à obesidade, a alterações, né, que vão ali se tornar consequências para o organismo. Então, se você tem uma alimentação balanceada, oferte daquele jeito. Só que assim, ninguém é de ferro e eles pedem, né? Então, é o que eu falo.
procurem o especialista para que a gente possa quantificar para vocês. Você quer dar biscoito, você quer dar carninha, você quer dar petiscos, você quer palatabilizar a ração, às vezes com uma alimentação natural, né? Uma alimentação úmida. Então, vamos calcular para a gente saber o quanto você coloca de ração e o quanto você adiciona da ração úmida, que seria, no caso, essas carninhas que a gente tem enlatada. Né? Porque aí você não desbalanceia a ração e pode fornecer com segurança para o pet, né? Ainda fazendo um agradinho que se torna mais saboroso de fato. Boa. Aqui você também colocou ração renal. Tem específica para pet que tem problema nos rins? Tem terapêutica específica e é muito importante. O paciente renal, ele pouco evolui sem fazer a dieta alimentar. Então, todas as alimentações, elas englobam uma série de minerais que podem ser prejudiciais para um paciente renal. Pode levar a um desequilíbrio hidroeletrolítico e esse paciente vai ter consequências severas no seu metabolismo. Então, o paciente renal, acima ali do estágio 2, a gente já consegue fazer a manutenção com a dieta. Na verdade, é uma obrigação a gente fazer a manutenção com a dieta. E para cardiopatas também? Para cardiopatas também tem ração específica que a gente pode fornecer na dieta, né? Dependendo da cardiopatia, não é necessário você alterar a nutrição, né? A dieta do paciente, diferente da renal. Se o paciente é renal, a gente vai mudar a dieta com certeza. O cardio já é diferente, você pode ou não ter que mexer na dieta do paciente, então depende muito da patologia que ele apresenta, né? Que ele tem. Boa, tem mais perguntinha de WhatsApp para você. Temos mais uma perguntinha. Gustavo, Nova Lima, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Como escolher uma boa ração? Quais os critérios a serem avaliados? Obrigado, Gustavo. Boa pergunta também. Então, aqui vocês observam que, tirando a alimentação natural, que é um pouquinho mais colorida, nenhuma outra ração é. Então, a gente identificar, né, se a ração tem corante ou não já é algo que auxilia muito, né? É claro que você pode olhar a composição nutricional e tentar comparar ali a quantidade de proteínas, né? Para o cão é sempre aceitável um mínimo de 24% a 25%, né? Algumas rações trabalham em torno de 22% ou 23%, mas compensam em outras partes, no extrato etéreo, no aditivo de ômegas, no aditivo de minerais. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando, né, a composição total nutricional da ração. Mas se você escolher uma ração que não tem corante, não está exposta à luz, não está com o saco aberto, né, que está oxidando ali, né? Se você já comprar uma ração de uma embalagem de pacote fechado, a gente já tem um grande ganho nisso. O que eu pego muito é que às vezes as pessoas querem comprar de uma marca que é um pouco mais cara, vendido o pacote fechado, e aí elas optam por ir nas casas de ração e comprar do pacote aberto. Só que aquela ração que fica exposta, na verdade, ela vai virar ali meio que um isopor. Porque a ração oxida muito fácil, as vitaminas são perdidas muito fáceis porque elas são fotossensíveis, então a exposição à luz faz com que a gente tenha degradação de muitos nutrientes que tem naquela ração e aí você acaba ofertando um alimento que não tem nutriente nenhum, né? Então, comprar de pacotes fechados, de locais seguros, né? Ter ali o seu fornecedor, evitar rações com excesso de corante também é importante, né? E como que a gente armazena ela, Isa? Isso é bem legal. Porque daí você abriu o pacote, como é que você vai guardar em casa? Exato. Eu sempre peço para guardar suspensa, então pode ser no armário ou em cima de um banco, em algum local, que não fique em contato com o chão, porque a gente já diminui a absorção da umidade. Porque o saco, por mais que ele seja plástico, ele tem alguns poros ali e aqueles poros vai fazer com que ele absorva a umidade do chão. Então, a gente evitando entrar a umidade na ração já protege ela, né? E evita a colonização fúngica, por exemplo, que acontece muito em sacos de ração que são expostos à umidade. Outra situação é você esconder da luz e fechar bem o saco. Então, o que eu indico vocês fazerem em casa? Comprou saco grande, né? Às vezes é um paciente, um animal grande, precisa de um pacote maior. Vai pegar a ração de dentro desse saco, vai colocar numa embalagem menor que você possa vedar. E aquilo ali você vai ofertar diariamente, enquanto o pacote grande vai estar embalado, totalmente vedado, protegido da luz e do oxigênio, né? E suspenso, protegido da umidade também. E aí você vai repondo nesse pacote menor para você ir ofertando dia a dia. Porque se você abrir o saco todos os dias, aquilo ali também vai ser perdido. Claro que numa proporção menor do que se ela ficar exposta diariamente, mas a gente acaba perdendo um pouco. Então, se você tirar uma vez por semana, no máximo, ou duas, né,
tirar do saco grande e colocar no seu pote menor, né, onde você for armazenar, você já tem um melhor sucesso em manter a qualidade da ração. Nossa, muito legal isso, tá? Porque às vezes, geralmente a gente abre o saco, em casa a gente até guarda dentro de uma caixa, mas mesmo assim, Sim, tá aberto. Tá aberto. Que legal. E eu queria só pra gente finalizar que você falasse um pouquinho desse outro tipo de ração também que eu achei legal. Essa aqui a gente fala de alimentação natural, né? Alimentação natural. E o petisco, quando é que a gente dá e qual que a gente escolhe? Bacana. Aqui eu trouxe traqueia, tá? São petiscos naturais que eu indico e gosto bastante, evitando os industrializados. Bolachinha, biscoitinho. Dependendo, eu até incluo na dieta naquela condição. Você gosta e o pet gosta do biscoito, eu não vou vedar ele de comer biscoito. Mas a gente vai calcular certinho para poder não interferir no balanceamento da ração. As traqueias, por exemplo, elas são ricas em colágenos e não tem excesso de gordura e de proteínas, então não desbalanceia, a gente pode ofertar com mais segurança, né? Os petiscos naturais que a gente desidrata, então olho, língua, ligamento, né, vergalho, são petiscos que vão trazer benefício, porque é o que o pet comeria naturalmente, in natura, se ele, né, estivesse lá lobo selvagem. O que a gente sabe, né, você pega o seu pet na cama, que esse animal não viveria na natureza. Sim. Mas se a gente puder ofertar algo mais próximo do que ele comeria no seu habitat, a gente motiva ele a ter um bem-estar por incentivar os seus próprios instintos de sua natureza e acrescenta também o que é de suma importância. Então, colágeno, algumas proteínas e aminoácidos específicos que a gente só encontra, né, em coisas de origem animal, que é a sua alimentação natural, né, e assim sucessivamente. E aí, quando a gente trabalha com esse tipo de petisco, você pode ofertar, né, mais vezes ao dia, pode recompensar, premiar o pet se ele fez algo de bom, fez xixi no tapete correto. Você pode ofertar aquilo como um prêmio, com segurança, sem pensar em alterar o balanceamento da ração. E aí a gente tem muito sucesso na parte de aceitação do pet também, porque os pets, eles são seletivos, nem sempre ele vai aceitar uma bolachinha, um bifinho. Eu tenho muito paciente que come bifinho industrializado, que tem corante, tem aromatizante, acaba tendo diarreia depois, acaba tendo alteração de trânsito intestinal. Então, o sucesso na clínica é muito melhor quando a gente, né, e mais voltado quando a gente trabalha com esses petiscos naturais. Que legal! A alimentação natural eu indico muito para qualquer idade, desde o pet filhote até o pet senil, né, contanto que passe na nutricionista. Hoje a gente tem muitas receitas caseiras disponibilizadas na internet, mas é o que eu expliquei. O veterinário, que é nutri, né, ele vai fazer o acompanhamento desse pet e vai montar uma dieta específica para as necessidades nutricionais dele. E não é só porque come uma alimentação natural que a gente não tem que suplementar. Então, muitas vezes existem alguns aditivos que a gente vai colocar, vai acrescentar na ração, para suplementar uma coisinha ou outra que falta e manter o equilíbrio do pet, né, e o seu metabolismo funcionando da forma correta. Muito bom. Chegaram várias perguntas, eu acho que a gente podia fazer uma parte 2 para falar um pouquinho mais até dessa parte de alimentação natural, alimentação também, de repente, estilo de vida, né? Muita gente hoje é vegano, de repente queria que o cachorrinho também seguisse, também é possível, não é? Eu não indico, tá? Porque falta. Assim, exato. O cachorro, o cão, ele ainda poderia se alimentar, né? É o mais próximo do vegetariano possível. Mas o gato já seria impossível, porque ele é obrigatoriamente carnívoro. Então, não tem como você fazer uma dieta vegana ou vegetariana para um paciente que é carnívoro. Em sua obrigatoriedade. Já o cão, apesar de existir a possibilidade, eu contraindico, porque ele teria que se alimentar de um volume muito maior, né, coisa que ele praticamente não aceitaria, e a gente ia precisar ficar suplementando, podendo ainda correr o risco de ter alguma deficiência nutricional. Muito legal isso. Bom. Então vamos continuar falando sobre isso, porque chegaram várias perguntas. A gente pode separar essas perguntas para ela voltar? Ai, ótimo. Então, combinado. E se você tem dúvida, eu sei que tem, a gente vai fazer a parte 2, mas aproveita, ó, para seguir @pigovete.clinica. O telefone é o 981840288. Isa, adorei. Seja bem-vinda, viu? Beijos pra você. Tchau pra você. Ficou aqui quietinho, não comeu nada. Muito bom. Beijos.